Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Aqui é o irmão Joanan Coutinho. Estou fazendo esse áudio para mostrar um pouco das profecias que estão se cumprindo e dos acontecimentos muito importantes agora para os nossos dias. Eu quero lembrar aos irmãos, como nós já postamos um vídeo mostrando que Deus revelou em sonho para minha esposa, Deuselene Souza, que o decreto dominical sairia em maio de 2020. Este sonho foi do dia 1º a 2 de setembro. Então, nós postamos esse vídeo no dia 3 de setembro. E quando foi já no dia 12 de setembro, nós vimos já a menção, já indicando que realmente o sonho vai se cumprir em maio de 2020, pois o Papa Francisco faz um convite global para a educação da encíclica Laudato Si, para a encíclica ser um estudo universal para todos os habitantes da Terra. E nós sabemos que no capítulo 6º da encíclica do Papa, então lá está o domingo como se for o sábado bíblico. Então nós sabemos que a educação é um meio que a católica usa para o avanço das suas falsas doutrinas. E já agora também em setembro, no dia 23 de setembro, Trump faz um chamado global, um pacto sobre a liberdade religiosa. Então nós vemos as profecias, elas estão se cumprindo. Então eu quero comentar um pouco sobre estas coisas que estão acontecendo. Amados, primeiramente quero falar um pouquinho sobre a encíclica Laudato Si. Então, como eu já disse, o domingo está dentro da encíclica verde, uma forma de salvar o planeta, o mundo inteiro descansando no domingo. Então, o que vai acontecer em maio de 2020, em 14 de maio, o Papa faz o convite para todos os líderes da Terra e assinar um pacto global com ele para a educação da sua religião, que é da encíclica Laudato Si, onde está o domingo. Então, é isto que vai acontecer. Então, quando as pessoas virem de lá, os políticos na sua área, educar a questão do domingo, os professores educar os alunos, os pastores educar seus membros a respeito do domingo, os cientistas educar a sua área, e sim, por fim, o mundo todo ensinando que o domingo é o dia do Senhor, ensinando que o domingo tem que ser guardado como sábado judaico, como está na encíclica. Então, é bem claro, as profecias estão diante dos nossos olhos. Vai acontecer realmente o decreto dominical em maio de 2020. Mas nós sabemos que primeiro sairá nos Estados Unidos o decreto dominical. Quando as nações irão lá assinar o pacto, então elas voltam e os Estados Unidos coloca o decreto dominical para todos guardar o primeiro. Então as nações estrangeiras, todos os países da terra seguirão um exemplo dos Estados Unidos para guardar o domingo. Então o decreto dominical, ele está saindo agora em maio. E agora eu quero comentar também sobre a liberdade religiosa que o presidente dos Estados Unidos fez um pacto, um chamado global para todos os países se aliar com ele, se juntar com ele na liberdade religiosa, no pacto da liberdade religiosa. Presta bem atenção, irmãos e irmãs, que na Idade Média, do ano 538 até o ano de 1798, a pessoa não tinha a liberdade religiosa e, portanto, a pessoa não podia falar contra a religião do outro. Era o que acontecia com os valdenses, com os reformadores. Quando ele falava contra o papado, então estava a fogueira para queimar eles. Assim também, agora com essa falsa liberdade religiosa que
tem na Igreja Adventista, que o Trump fez no dia 23, que agora o governo de São Paulo reforçou ela agora também, como vocês estão vendo aí na tela. Sim, esta falsa liberdade religiosa desses homens agora, a gente não pode falar contra o erro do papado, contra os erros dos protestantes. Não podemos dar a mensagem do terceiro anjo, pois para eles é discurso de ódio. Então, isso aí acabou a liberdade religiosa. É o decreto dominical que vai sair agora em maio de 2020. É isso, amados irmãos. Isso é a tática dos jesuítas, a tática da Igreja Católica. Imagina só, o papado agora recebeu o secretário norte-americano dos Estados Unidos e eles afirmaram o acordo da liberdade religiosa no Vaticano. Trump fez no dia 23, lá nos Estados Unidos. Agora o Vaticano confirma o acordo. Aqui o Brasil, agora o governo de São Paulo faz essa lei a respeito da liberdade religiosa. Vamos se despertar, se acordar. A Igreja Adventista, ela está cercada com a liberdade religiosa. Os jesuítas colocaram já dentro da igreja a liberdade religiosa. Então, para se cumprir o que está escrito, serão os piores inimigos dos seus antigos irmãos, esses que se apostataram para se unir com o catolicismo, com os Estados Unidos. Nós sabemos que esse Gannon Diop, que é o pastor líder mundial da liberdade religiosa, Gannon Diop, pastor adventista, está na cadeira da ONU, defendendo a liberdade religiosa, essa falsa liberdade religiosa. Então, a liberdade religiosa que não podemos falar não é liberdade religiosa, pois a verdadeira liberdade religiosa nós fala a verdade. É como foi o que aconteceu no ano de 1798 para cá. Até então, nós poderíamos falar a verdade. Mas agora, como o decreto vai sair agora em maio, já surgiu a liberdade religiosa, essa falsa liberdade religiosa que nós não podemos mais falar a verdade. Porque chegou o tempo da perseguição. O decreto dominical sairá através dessa falsa liberdade religiosa. E essa falsa liberdade religiosa é a própria perseguição contra todos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, essa falsa liberdade religiosa é o seguinte: ela dá liberdade para todos nos seus locais de trabalho, mas os irmãos ficam sabendo que uma loja, por exemplo, tem 200 empregados nos Estados Unidos e tem 20 empregados que guardam o sábado, 10 que guardam a sexta-feira, por exemplo. Tudo por exemplo, estou fazendo uma comparação. Essa loja, por causa desses 30 empregados, 10 guardam sexta-feira e 20 empregados guardam sábado, ela não vai fechar sexta-feira por causa de 10 empregados. E nem vai fechar sábado por causa de 20 empregados. Mas agora ela vai fechar por causa de 170 empregados que guardam o domingo. Então, isso, você está entendendo, irmãos? É o decreto dominical. Essa falsa liberdade religiosa é a própria perseguição para os fiéis. Ah, mas não dá liberdade religiosa para os que guardam o sábado? Isso é só no começo. Dá liberdade religiosa. Porque os que guardam o sábado podem ir lá exigir seus direitos para que descanse no sábado. Eles vão dar sim no começo. Mas só que a lei é para fechar a loja domingo. Todos os ramos de trabalho, todas as lojas vão fechar no domingo, porque o povo é protestante. Os brasileiros são católicos e protestantes, guardam o domingo. Tá entendendo, amados irmãos? Então, essa falsa liberdade religiosa, ela já é o decreto dominical que vai sair em maio de 2020. Alguns movimentos entendem que essa liberdade religiosa que já existe dentro da Igreja Adventista, que é a mesma do Trump, que ele fez em 23 de setembro, eles entendem que é ecumenismo. Amados irmãos, eu quero alertar para vocês, é mais do
que ecumenismo? É o ecumenismo consumado, pois o ecumenismo terminou em 2017. O casamento foi em 2017, do protestantismo com o romanismo. Já acabou o ecumenismo. Essa falsa liberdade religiosa dentro da Igreja Adventista, essa liberdade religiosa que foi feita em 23 de setembro com o presidente dos Estados Unidos, ela é a própria perseguição. Vê que cada dia estão fazendo mais leis sobre liberdade religiosa. Veja essa notícia que eu peguei agora, faz apenas 5 dias foi formada essa lei. Já foi formado mais leis, vão fazendo mais leis no mundo inteiro sobre a liberdade religiosa. Então, o papado é terrível. Os jesuítas se infiltraram na Igreja Adventista. Os líderes, eles não estão avisando para os membros o que é esse departamento da liberdade religiosa que está dentro da igreja. E o decreto dominical vem furtivamente, gradualmente, pegar os incautos de surpresa. Eles não estão imaginando que o decreto dominical é realmente com a liberdade religiosa a qual foi programada nos Estados Unidos da América do Norte em 23 de setembro. Então que Deus abençoe a todos, quero dar esse alerta para os irmãos, o tempo chegou, vamos se preparar, buscar a Deus, vamos dar o testemunho direto. A mensagem agora não é mais dar aqueles estudos, passando 15 dias, dando aqueles estudos em família, não, a mensagem agora mudou, como está na profecia. A mensagem agora é em viva voz, mostrando que o decreto dominical é a marca da besta que está saindo agora em maio de 2020. E quando sair, demascarar o papado, mostrar claramente que o Papa é a besta. Os argumentos foram apresentados até então, mas agora, através do Espírito Santo, que a mensagem será concluída. Os avisos solenes, cheios do Espírito de Deus. E os que são leais, fiéis, estão se preparando, já estão dando agora o início, o pré-autoclamor. Porque quando sair o decreto dominical, então começa o autoclamor da mensagem do terceiro anjo. Então, amados irmãos, não deixe que ninguém tome a sua coroa. Faça você mesmo parte desse movimento, do movimento que dará a última mensagem de advertência ao mundo. Então, tudo isto está se cumprindo para nós se acordar, para ver realmente que chegou o tempo para o despertamento do remanescente, porque se eles dormirem mais um pouco, é certa a sua completa destruição. Que Deus os abençoe e agradeço pelos os irmãos que estão ativos nesta obra, contribuindo com seus dízimos, suas ofertas. Deixar aqui a nova conta para os irmãos fazer seus depósitos, seus dízimos e oferta. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Orieye o komaku kola sho, komaku kola sho, yeye komaku sola. A Igreja Adventista criou a IRLA, Associação Internacional de Liberdade Religiosa, com o objetivo de promover a paz. Na realidade, era uma formadora de embaixadores da paz. O trabalho que nós realizamos nada mais é do que defender, proteger e promover a liberdade religiosa para todas as pessoas em todos os lugares, com base no respeito. E com esse princípio, a IRLA ela promove eventos de relacionamento, de abertura de diálogo com os diversos segmentos da sociedade, sejam eles os segmentos públicos, civis, eclesiásticos e até militares. Porque a liberdade religiosa, no entendimento da IRLA,
e da Igreja Adventista é para todas as pessoas em todos os lugares. Cada um tem o direito de cultuar o seu Deus conforme os ditames da sua consciência. O programa Em Discussão de hoje fala de liberdade religiosa. A Assembleia Legislativa lançou recentemente a Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa. A criação da frente foi proposta pela deputada doutora Damares Moura, do PHS. Para discutir esse assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp a doutora Damares Moura, que é deputada estadual do PHS, e o doutor Dilson Cavalcante Batista Neto, doutor em Direito pela PUC. Sejam bem-vindos à Rede Alesp. Deputada, começando, qual foi o propósito dessa frente parlamentar? A gente sabe que a senhora luta pela liberdade religiosa. Eu tenho certeza que com o lançamento dessa frente é mais um passo, né, deputada? Primeiro, agradecer, Guga, a oportunidade de nós, mais uma vez, trazermos aqui para o nosso telespectador, não é, da TV Alesp, este assunto que é tão caro, não é? Caro à dignidade humana, é um assunto urgente, é um assunto hoje que constitui uma agenda mundial, né? E não poderia ser diferente o tratamento deste tema aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Portanto, além de outras iniciativas que já estamos tomando, não é, de promoção e defesa desse direito, não é, uma delas foi exatamente a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa. O objetivo de um espaço, não é, parlamentar como este, não é, as frentes parlamentares, elas são temáticas, não é, e elas objetivam no âmbito, não é, desse equipamento, não é, da Casa Legislativa, o debate, não é, a propositura de ideias, de ações, não é, a produção de políticas públicas, não é? E de ideias a respeito de legislações que podem ser propostas para o fortalecimento do direito. Portanto, eu vejo uma frente parlamentar como um espaço que pode frutificar, porque você ouve pessoas, você debate ideias, nós temos um comitê da sociedade civil, não é, que fará uma parceria com essa frente parlamentar de trabalho. São pessoas que estão envolvidas com o tema há muito tempo. Eu nunca falei de Jesus para o doutor Alfredo, pastor Ronaldo, porque ele era ateu. E nós temos um código de conduta naquela comissão, nós respeitamos as escolhas religiosas dos nossos pares. Então não falava de Jesus para ele. Eu nunca falei de Jesus para o doutor Alfredo, pastor Ronaldo, porque ele era ateu. E nós temos um código de conduta naquela comissão, nós respeitamos as escolhas religiosas dos nossos pares. Então não falava de Jesus para ele. Pouco tempo depois, eu perdi o meu amigo ateu. O meu amigo descansou. Eu nunca falei de Jesus para o doutor Alfredo, pastor Ronaldo, porque ele era ateu. E nós temos um código de conduta naquela comissão, nós respeitamos as escolhas religiosas dos nossos pares. Então não falava de Jesus para ele. A intolerância religiosa é considerada crime pela Constituição brasileira. E em São Paulo, uma lei inédita no país agora prevê como punição multa de até R$80 mil para quem praticar essa discriminação. Nós temos um processo que há direito, evidentemente, à ampla defesa, mas tudo levando à indicação da gente conscientizar as pessoas da necessidade de respeitar a crença alheia.